Você já se sentiu perdido? Como se estivesse preso em um lugar sem saída, cercado por sombras que consomem suas forças e tiram toda a esperança? Hoje vamos explorar uma história que vai além do medo. Uma história de almas perdidas, de sofrimento e principalmente de superação. Umbral, um plano de existência onde os ecos de dor e arrependimento se encontram, pode ser mais real do que imaginamos. Mas, e se eu te dissesse que, assim como o protagonista dessa história, você tem o poder de mudar sua própria jornada, de sair da escuridão e encontrar a luz? Fique comigo até o final e descubra como, no fim, a chave da transformação está em suas mãos. Era sempre nas horas mais silenciosas da noite que ele ouvia. Primeiramente, pensou ser o vento, ou talvez o desgaste da casa antiga. Mas não era o vento, eram sussurros, como se alguém estivesse chamando seu nome de longe, uma voz familiar, mas distorcida. Ajude-nos, diziam. A princípio ele ignorou. Talvez fosse sua mente brincando com ele, como tantas vezes acontecera. Mas as vozes começaram a se tornar mais nítidas, mais urgentes, e ele não pôde mais negar. Algo estava tentando se comunicar. Algo que não era deste mundo. A cada noite, as vozes se tornavam mais claras. Ele tentou bloquear, usar música, ou até mesmo se forçar a dormir, mas nada parecia funcionar. Eu estou preso. Uma voz feminina sussurrou certa madrugada. A angústia nas palavras fez seu estômago se revirar. Ele não conseguia compreender, mas a sensação era inconfundível. Algo estava tentando alcançar a superfície através dele. Em uma madrugada especialmente gelada, ele decidiu gravar os sons, com a esperança de encontrar uma explicação lógica. Mas o que ouviu em sua gravação foi algo que o paralisou. Você está nos ouvindo agora. Não pode mais voltar. Com o gravador nas mãos, ele se sentiu mais conectado àquelas vozes, como se fosse o único meio de comunicação entre os dois mundos. No dia seguinte, ao ouvir novamente as gravações, algo o fez congelar. As vozes não eram apenas avisos ou pedidos. Elas começaram a descrever detalhes de sua vida pessoal, coisas que ninguém poderia saber. Você perdeu o relógio azul, não foi? Não vai escapar. O medo tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, uma obsessão crescente o forçou a continuar. Ele pesquisou sobre o umbral e encontrou relatos de almas perdidas, aprisionadas entre mundos. Ele sabia que estava diante de algo além da compreensão, e as vozes estavam ficando mais próximas. As vozes agora se manifestavam não só à noite, mas durante o dia. Quando ele estava sozinho em casa, sentia uma presença, uma pressão no ar, como se algo o observasse. Cada vez mais, os sussurros se tornavam palavras completas, e algumas até pareciam respostas diretas às suas perguntas. Onde vocês estão? Ele perguntou uma noite com o gravador em mãos. A resposta foi gelada e arrepiante. Aqui, onde você não pode ver. Atravessamos as sombras. No entanto, havia uma voz que o atraía mais do que as outras. Uma voz grave e profunda que parecia se aproximar sempre que ele hesitava. Você está perto, quase lá. Não tema. Venha até nós. Agora, ele sabia que não estava apenas ouvindo. Ele estava sendo chamado, e cada passo que dava o aproximava de algo desconhecido e perigoso. O ar parecia mais pesado a cada noite que passava. Ele começou a ter visões turvas, como se as sombras ao redor de sua casa ganhassem vida. Um fio de luz fraca surgia sempre que ele fechava os olhos, guiando-o para um lugar distante e gelado. Ele tentava resistir, mas a voz que o chamava se tornava mais irresistível. Você está quase lá. Só precisa dar o último passo. Em uma noite, ao ouvir novamente os sussurros, ele sentiu a mão gelada tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Só as sombras, mais densas do que nunca. Seus olhos ardiam, a garganta seca. Ajude-nos.
ou nós tomaremos o que é seu. O gravador que ele deixara ligado agora captava uma única palavra repetida: venha. Era o ponto sem retorno. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que não poderia mais escapar. Naquela noite, a decisão foi tomada. Ele não podia mais ignorar os sussurros, não podia mais viver com essa presença constante em sua vida. O medo que o paralisava havia se transformado em uma estranha necessidade de entender. Com o gravador em mãos, ele se dirigiu ao porão, o único lugar da casa onde a sensação de desconforto era mais forte. Lá, as sombras pareciam mais densas, como se o próprio espaço respirasse. Você não pode escapar, a voz sussurrou, agora tão próxima que ele sentiu o hálito gélido em seu ouvido. Mas ele avançou, determinado. À medida que descia os degraus rangendo, o ar ficou mais denso e ele sentiu uma pressão crescente em seu peito. As sombras começaram a se mover e ele não sabia mais se eram visões ou realidade. Foi quando ouviu um grito, seguido de um silêncio absoluto. O gravador desligou e no breu ele não estava mais sozinho. O silêncio no porão era ensurdecedor. Seu coração batia forte, mas suas pernas não se moviam, como se o medo tivesse congelado seu corpo. As sombras pareciam se contorcer, se esticar e se juntar em uma figura que ele não ousava identificar. De repente, um sussurro baixo e entrecortado surgiu, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Você veio. Agora não há mais volta. O chão sob seus pés pareceu ceder e ele caiu de joelhos. Algo o puxava para baixo, como se as próprias paredes estivessem tentando engoli-lo. A voz grave que o chamava agora era quase uma ordem. Venha, abrace a escuridão. A escuridão se fechou ao seu redor, e o último som que ele ouviu foi o estrondo do gravador caindo, ainda gravando. Apenas um murmúrio, uma última palavra sussurrada, saiu de sua boca. Ajuda! Mas ninguém mais ouviu. Ele foi para o umbral, onde as sombras agora o aguardavam. No umbral, a escuridão não era mais apenas a ausência de luz, mas uma presença, uma força pulsante e sufocante. Ele tentou abrir os olhos, mas tudo o que viu eram formas indefinidas, almas errantes, vagando sem direção, perdidas como ele agora estava. As vozes de outros espíritos ecoavam em seu redor, cada uma com uma história de sofrimento, gritos de desespero e arrependimento. Mas entre essas vozes, uma se destacava, suave e convidativa. Você não está sozinho aqui, dizia. Venha, aqui você encontrará paz. Mas quando ele se virou, a forma que o chamava não era um espírito. Era uma sombra, mais densa, mais viva do que as outras. Seus olhos se abriram com o horror quando percebeu. Aquela figura não estava lá para ajudar, mas para devorá-lo. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. As sombras começaram a se aproximar, envolvendo-o, engolindo-o lentamente, puxando-o para o vazio. O umbral o reclamara, e não havia mais escapatória. O vazio que o envolvia era absoluto. Ele não podia mais distinguir onde terminava seu corpo e onde começavam as sombras. Sua mente, cheia de pânico, tentava se agarrar a qualquer vestígio de consciência, mas tudo estava se dissolvendo. As vozes, antes distantes, agora estavam dentro dele, ressoando em sua mente, imersas em um eco interminável. Você não pode fugir, não agora, está entre nós. A sombra que o perseguia cresceu, tornando-se uma figura corpórea, e seus olhos queimavam com uma luz maligna. Ele sabia que não havia mais volta. Ele já era parte daquele mundo, e as regras do umbral não permitiam escape. Mas no fundo, uma parte dele ainda resistia, uma lembrança da vida que deixou para trás. Eu não posso ser. Ele sussurrou para si mesmo, mas sua voz soou como um sussurro perdido, engolido pela escuridão.
As sombras tomaram seu corpo e o último fio de luz foi apagado. Ele havia se tornado um deles, e o umbral ganhava mais uma alma para seus horrores eternos. O tempo não existia mais ali. A escuridão do umbral parecia uma prisão sem fim, onde a linha entre o passado e o presente se distorcia. Ele não sentia mais o peso de seu corpo, apenas uma existência nebulosa, sem forma, como uma sombra que vaga sem direção. Mas algo, em algum lugar dentro de si, ainda lutava para se lembrar, para compreender o que havia acontecido. Foi então que viu outras almas, almas que ele conhecia, vagando pelo mesmo caminho tortuoso. Figuras familiares, cujos rostos estavam corroídos pela dor e pelo arrependimento. Entre elas, uma figura o observava fixamente. Seus olhos estavam vazios, mas sua expressão parecia familiar. Você está aqui também?" Ele perguntou, a voz quebrada e distante. A figura assentiu lentamente, sem palavras, e apontou para o horizonte escuro, onde a escuridão se fundia com mais escuridão. Era o único caminho, o único destino possível. "Você está perdido como nós", a figura sussurrou, sua voz vazia. "Aqui não há fim, apenas a escuridão, para sempre." Ele tentou gritar, mas nada saiu. Ele entendia agora. O umbral não era apenas um lugar, era um estado, uma existência infinita, onde não havia salvação, apenas um ciclo interminável de sofrimento. E no horizonte, mais figuras surgiam, cada uma mais distorcida que a anterior, almas perdidas, todas esperando, todas aguardando para serem consumidas. Ele agora era uma delas. O tempo no umbral parecia dobrar e se esticar, como se os segundos se perdessem em um espaço sem começo nem fim. Ele se arrastava, sem forças, suas lembranças da vida anterior se desvanecendo cada vez mais. O vazio dentro dele se tornava mais profundo, como se sua essência estivesse sendo corroída. Mas em meio à dor, uma luz tênue apareceu à sua frente. Era fraca, quase imperceptível, mas atraente, como uma chama que ainda se acende na mais espessa escuridão. Ele a seguiu, impulsionado por uma sensação primitiva de esperança, uma última tentativa de escapar. Mas à medida que avançava, as sombras se tornaram mais agressivas. Algo estava em movimento, algo que não queria que ele saísse. As figuras distorcidas começaram a sussurrar, suas vozes se misturando em um coro desesperado. "Não vá. Você não pode." Mas ele não parou. A luz era sua única chance. Quando finalmente chegou até ela, algo o puxou para trás, uma força invisível que o fez cair no chão gelado. Ele olhou para as sombras que agora estavam se formando em torno dele, suas mãos como garras tentando puxá-lo para o abismo. Ele tentou gritar, mas a boca estava seca, como se sua própria voz fosse parte do castigo. A luz se apagou diante de seus olhos, e a última coisa que ele viu foi a figura que o observava antes. Agora, ela não estava mais familiar. Sua face estava distorcida, e seus olhos vazios e penetrantes refletiam apenas uma imensidão escura. "Não há saída", ela murmurou. "Você nunca mais verá a luz." À medida que o tempo se arrastava, ele começou a perceber algo peculiar. Entre as almas distorcidas e os ecos de desesperança, havia algo que nunca havia notado antes. Uma pequena chama de luz dentro de si, quase invisível, mas inextinguível. Mesmo no coração da escuridão, essa luz persistia, como uma lembrança da sua própria humanidade. Foi então que ele compreendeu. O umbral não era apenas um lugar de tormento, mas uma prova, um teste de resistência, de superação. O sofrimento, as vozes, as sombras, tudo aquilo era um reflexo das falhas, dos arrependimentos, das escolhas feitas em vida. Para escapar, ele precisaria olhar para dentro de si, confrontar seus próprios medos e perdões não dados. Com um último esforço, ele respirou fundo e, em silêncio, fez um pacto consigo mesmo.
Ele aceitaria sua própria dor, não como uma condenação, mas como um aprendizado. Sua luz interior se intensificou, brilhando mais forte à medida que ele se erguia das profundezas. As sombras tentaram arrastá-lo novamente, mas ele as enfrentou, com a certeza de que estava pronto para seguir em frente. Com um grito silencioso de libertação, ele atravessou o véu escuro do umbral, deixando para trás o sofrimento e a escuridão. E ao sair, não encontrou mais o vazio, mas uma visão de clareza. Ele soubera o que precisava. E sua missão agora era clara: levar consigo a mensagem de que, por mais sombria que fosse a jornada, sempre haveria uma saída, se houvesse coragem para olhar para dentro e buscar a luz. Quando ele despertou, os primeiros raios de luz da manhã o envolveram. Ele agora entendia. Não se trata de fugir da dor, mas de aprender com ela. Ao acordar, ele se sentiu diferente. O mundo à sua volta parecia mais claro, mais real. Mas havia algo dentro de si que o chamava, como se uma parte de sua alma ainda estivesse em outro lugar, aguardando para ser completada. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que sua experiência no umbral não deveria ser guardada só para si. Era necessário transmitir sua mensagem, uma lição de aprendizado e libertação. Mas as marcas do umbral ainda estavam em sua mente. Cada vez que fechava os olhos, sentia as sombras sussurrando, lembrando-lhe do que havia superado, mas também do que ainda precisava compartilhar. Ele começou a se sentir compelido a falar, a alertar os outros, para que não caíssem no mesmo ciclo de sofrimento. Não poderia deixar que mais almas fossem arrastadas para aquele lugar de tormento. E foi quando ele encontrou alguém que, como ele, parecia perdido em seus próprios medos, suas próprias sombras. "Você também sente?", perguntou a pessoa, olhando nos olhos dele com uma expressão vazia. "Algo está me consumindo." Foi ali, naquele momento, que ele soube que sua jornada não tinha terminado. Ele não podia mais viver como antes, não poderia mais ignorar o que havia aprendido. O umbral já não o dominava. Agora, ele tinha o poder de ajudar. Com um olhar firme, ele falou: "Não é o fim. Existe uma saída, mas você precisa encarar a dor e aprender com ela. O umbral não é uma prisão. É um reflexo de tudo o que você ainda precisa entender sobre si mesmo." A conversa com aquela alma perdida foi o catalisador que ele precisava. Ao longo dos dias seguintes, ele buscou por mais pessoas que pareciam carregadas de uma angústia profunda, como ele antes. Ele sabia que os outros não veriam a solução tão facilmente quanto ele, mas sua missão agora estava clara. Ele deveria ser a luz na escuridão de outros. A cada encontro, ele compartilhava sua experiência, não como uma história de terror, mas como um relato de superação. O umbral não é um castigo eterno. Ele só existe para aqueles que não entendem a dor, que não a enfrentam. Ele falava com convicção, mas também com empatia, sabendo que a jornada de cada um seria diferente. Ele começou a perceber que sua missão era mais ampla do que imaginava. Não se tratava de tirar as pessoas do umbral fisicamente, mas de ajudá-las a superar suas próprias sombras internas. Muitas vezes, as almas precisavam de um simples empurrão, um lembrete de que a dor não define quem somos, mas nos transforma. O primeiro a aceitar sua mensagem foi um homem silencioso, que o procurou após ouvir seus relatos. Ele tinha os olhos vazios, mas ao ouvir as palavras do protagonista, algo parecia mudar. "Eu não sabia que isso era possível", disse ele, uma lágrima caindo em seu rosto. "Eu pensei que fosse perdido." "Você não está perdido", respondeu o protagonista com um sorriso calmo. "Só precisa acreditar que, por mais escura que a jornada seja, sempre existe uma saída. A chave está dentro de você." Assim como o protagonista dessa história, todos nós enfrentamos momentos de escuridão, momentos em que parece não haver saída, como se estivéssemos perdidos no nosso próprio umbral.
Mas a verdade é que, por mais desafiador que seja, a chave para a transformação está dentro de nós. Nenhuma sombra é eterna e nenhuma dor é permanente se soubermos encará-las com coragem, aceitação e vontade de mudar. O caminho pode ser árduo, mas lembre-se, você é a única pessoa capaz de escolher dar o primeiro passo em direção à luz. Não importa o quão profundo o abismo pareça ser, o poder de se libertar está nas suas mãos. O umbral não define quem você é, ele apenas revela quem você pode se tornar. A mudança começa quando você decide acreditar que a sua luz pode superar qualquer escuridão.